Tá, melhorou, Olá, né? ouvintes da Rádio Cantareira FM 87,5 e agora hoje aqui na live, né? A gente tem essa mania de chamar 87,5, mas a gente está iniciando nesse momento mais uma live aqui da Rádio Comunitária Cantareira FM. Eu estou aqui neste momento já com o Galdino. Galdino sempre aposta para ajudar nesse programa. Bom dia, Galdino. Bom dia, Jussara, bom dia, Francisco, e bom dia, ouvintes da Rádio Cantareira FM. É um prazer enorme estar com vocês aqui no Comunidade em Foco, nessa live, para a gente falar um pouquinho de assuntos importantes para a nossa população. Ok, hoje nós vamos conversar, né, dando continuidade. Da semana passada a gente já trouxe, né, um convidado que falou um pouco sobre o cenário nacional dessa situação da pandemia do coronavírus. E hoje nós vamos conversar um pouco com o nosso convidado, Francisco Freitas. O Francisco Freitas ele é diretor de saúde da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, a FACESP, e também ele é ex-coordenador adjunto do Conselho Municipal de Saúde. Então, o Francisco tem aí, né, um vasto conhecimento da situação da cidade de São Paulo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Jussara. Bom dia a todos e a todas. É um prazer voltar a conversar com você. Aliás, faz tempo, né, Jussara? A última vez que eu estive aí na rádio, presencialmente, fazem quase 2 anos e muitas coisas mudaram, mas na saúde não mudou muito, não. O Francisco veio aqui que nós estávamos falando sobre a questão da CPI das OS, né, na Assembleia Legislativa, que tem todo um trabalho que foi feito e também não resultou em muita coisa, né, mas que a gente ficou sabendo de umas coisas cabeludas lá, a gente ficou sabendo, né, acho que isso foi importantíssimo, o trabalho da CPI. Francisco, hoje, né, nós vamos começar nosso papo, e aí a gente gostaria que você já desse o pontapé inicial. A gente vai falar um pouco sobre a crise epidemiológica, né, os estragos causados por ela, as políticas adotadas, né, que foram adotadas para combater a pandemia. Eu acho que a gente vai ficar focando um pouco mais aqui na cidade de São Paulo, porque é onde nós estamos vivendo. Claro que isso tem uma influência direta com o governo federal, né? A gente vê toda hora, né, os desmandos que vêm acontecendo, as desinformações, né, e aí também isso acaba prejudicando muito qualquer tipo de protocolo que você tenta fazer num município, no estado, né? Então, eu gostaria que você começasse a falar para a gente um pouco essa questão dessa crise que a gente está vivendo. E que, por mais que a gente tente entender, as autoridades parece que às vezes estão dizendo que está tudo bem, né? Parece que é isso mesmo, parece que não há uma grande preocupação com o número elevado de pessoas que estão perdendo a vida, e de um modo muito, muito especial, nas periferias da cidade, como é aqui o caso da Brasilândia, né? A Brasilândia é um dos distritos, hoje, na cidade de São Paulo, com maior número de pessoas de óbitos, né? E depois segue aqui, nós temos Freguesia do Ó também com um número bastante elevado, Cachoeirinha, Casa Verde, aqui é a região norte da cidade de São Paulo, por incrível que pareça, norte e noroeste, com um número muito elevado de óbitos. Então, é interessante a gente entender um pouco isso. Então, vamos lá, Francisco. Vamos lá. Primeiro, Jussara, e o Carlos, eu quero aqui me solidarizar com todas as mortes, com todos os óbitos que aconteceu aqui nesse período de pandemia, né? Nós já vamos caminhar, talvez a gente chegue hoje à noite à casa dos 40 mil óbitos, 40 mil vidas perdidas no nosso país. E isso tem realmente a ver com políticas públicas de saúde. A gente tem um governo extremamente imoral, demente, é um governo destrambelhado, que não consegue dialogar com governadores, com prefeitos, com secretários de Estado da saúde. Então, um governo que não tem o menor apreço, esse governo do Jair Bolsonaro, ele não tem o menor apreço pela vida humana. Para ele, nós não são vida, para ele são números. E número se dilui aí, é igual o Paulo Guedes, né? Número, o negócio deles é número, é mercado, é o Deus mercado, enquanto isso a população padece. Aqui no estado de São Paulo, vocês estão percebendo que estão batendo cabeça prefeito, governador e o seu secretário. A saúde, o secretário Edson Aparecido, ainda dialoga com o prefeito, então eles trabalham lá em sintonia. Embora
a Secretaria Municipal de Saúde realizou ali algumas ações, deixa muito, mas muito, muito a desejar. Jussara e Antônio, desde o primeiro momento que eu venho falando, que eu venho mandando mensagem, cobrando, por exemplo, assim, da Secretaria Municipal de Saúde, que eles tenham política, eles têm que ter uma política onde eles consigam dar uma resposta, principalmente para a população pobre. Vocês sabem o seguinte, esse começo da pandemia não foi o pessoal da Vila Brasilândia, né? Não foi o pessoal da Vila Brasilândia, não foi do Grajaú, não foi aqui da região, que é a minha região aqui, a Sudeste, então, vizinha aqui, o Sapopemba, né? Que é o segundo maior índice de óbito na cidade de São Paulo. Não foram esse povo da periferia que importou o vírus para o Brasil. O Brasil foi a classe média, essa mesma classe média alta, que já está aí nos shoppings fazendo fila para comprar, para gastar, e que não estão nem aí com a situação existente no país. Então, o que nós tivemos no primeiro momento? Os hospitais de campanha. Eu falei, é importante os hospitais de campanha nos bairros de classe média? Tem que ser em todos os lugares. O problema é que a Secretaria Municipal fez o Pacaembu, fez o AMB, fez o Ibirapuera, nos 3 bairros de classe média alta. E é engraçado que o primeiro paciente que foi para o Hospital do Pacaembu veio da região do Campo Limpo. Olha quanto tempo o paciente teve que se deslocar de um local para vir para o centro da cidade para poder fazer o seu exame. Então, nós temos muita dificuldade. E aí elas são imensuráveis. O que a gente pediu para a secretaria? Que eles construam hospitais de campanha nas 6 regiões do município de São Paulo. Então, tem espaço que eles podem... Olha, se eles quisessem ter feito e evitado toda essa tragédia que a gente já coloca aqui no estado de São Paulo e no município como uma tragédia, eles poderiam ter evitado se eles tivessem utilizado os espaços, né, das escolas, os centros culturais, os céus, cheios os céus, as escolas tudo fechadas. Eles poderiam ter feito investimento nessas escolas, nesses centros culturais, e aí você trazia as pessoas para para ficar na quarentena, 14 dias, dando alimentação, fazendo todos os cuidados. Aí você não tinha um encavalamento na rede hospitalar, né? Qual é a função? Olha, hoje a única ferramenta, eu falo sem titubear, que hoje a única ferramenta que o governo municipal e o governo estadual têm para resolver o problema da pandemia é o isolamento. Essa safona que está acontecendo, né? Esse desencontro que está acontecendo entre o secretário municipal de transporte e o prefeito, esse bate-boca, o prefeito ameaçando o secretário publicamente de demissão e não resolveu o problema. Hoje os ônibus estavam cheios, os terminais estavam cheios, vários ônibus saem, mas vocês sabem que a gente tem que ver a questão do trabalhador. O motorista, o cobrador, eles não têm poder de polícia. Eles não podem dizer o seguinte, você não vai entrar no meu ônibus. O cara quer ir trabalhar de qualquer jeito. Então, o Estado fica se isentando, se omitindo dessa responsabilidade. Então, você tem problema no transporte, aquele rodízio que o secretário fez, que foi uma tragédia, você tentar tirar 1 milhão de veículos da cidade, que para o meio ambiente foi, maravilha, mas que na outra ponta você lotou os ônibus, metrô e trens. Então, a contaminação, ela dissemina de uma forma tão brutal que eles não têm controle. E por que eles não têm controle? Porque não tem testagem.
Não tem testagem. Enquanto a Argentina já realizou 9.300 testagens com a população do tamanho da Argentina, aqui no município de São Paulo não realizou basicamente nada. Nada. E todos os dias vai o governador para a televisão, vai o prefeito, vamos fazer testagem, vamos tantas mil, faz uma previsão, e a testagem não existe. Então, você não sabe quem está sintomático e sintomáticos. Você não sabe. Então, a população está à deriva, sem rumo. Francisco, essa é a dificuldade. Oi. Desculpa te cortar, Claro. Francisco. Esse é um assunto muito importante, né, de uma relevância muito grande. E gostaria de dizer, de parabenizar, porque você já começou fazendo muito mais que o presidente, né? Você chegou falando para as famílias, para as pessoas que tiveram perdas nas famílias de parentes. Nem isso o presidente é capaz de se pronunciar, falar, né? A se pronunciar, se consolidando com as pessoas, se colocando também... solidarizando com os familiares, nem isso o presidente tem a capacidade de juntar-se às famílias nisso. Nenhuma fala ele tem, né? Essa já é. Nessa primeira fala, você já fez muito mais do que o próprio presidente, né? Começamos por aí. A segunda coisa, uma observação muito bacana que você fez, entre várias falas que você deu, é que o governo, o prefeito começaram numa postura positiva com relação ao combate, e aí agora dá um tiro no pé, retroagindo, voltando atrás. E aí a gente tem, nas periferias, equipamentos públicos, a estrutura toda, e não se utiliza a estrutura. É o contrário do que foi feito. Os CELS, por exemplo, na gestão da prefeita Marta, eles foram implantados dentro da periferia, né? Então, se já existe essa estrutura dentro da periferia, por que não utilizar essa estrutura? Querer gastar e implantar hospitais em bairros nobres, afastados daqueles que mais precisam. Esse é um entendimento que ninguém entende, ninguém consegue entender, e principalmente as autoridades, quem está aí dialogando a respeito disso. A outra observação importante a ser feita é a questão da testagem. A quem interessa voltar os trabalhadores? Não adianta protocolos. Se o trabalhador ele sai, o porteiro, não adianta ter protocolo no prédio, no edifício, se o porteiro vai de ônibus lá apinhado no ônibus lotado. Não adianta esse protocolo. A outra questão é a mesma coisa, shoppings e tal. A quem interessa abrir esse comércio numa hora dessa, né, Francisco? A quem interessa? Eu queria pontuar o seguinte. Primeiro, você falou sobre o governo federal. É um governo que tem criado um governo que não é um governo organizado. Tem gestor e gestor. O Brasil, lamentavelmente, deploravelmente, o Brasil tem um governo que é lógico que foi não foi, não. Tá. E aí eu vejo o seguinte. Então, a gente já vinha com desemprego na casa de, oficialmente, 12 milhões de trabalhadores desempregados nesse governo. É um governo que é um governo do Deus mercado. Paulo Guedes para mim, assim, é um energúmeno, um verme, né, da pior espécie, né, que não tem o menor tratativa com o povo. É um governo que não coloca o povo pobre no orçamento. Então, se não coloca o nosso povo no orçamento, não tem como o povo sair desse cativeiro, a não ser com muita luta. Aí você vem para cá, realmente o governo municipal começou com essas ações e ele vai se perdendo no caminho, como eu já pontuei. Agora você pega o seguinte, na Vila Brasilândia, a Jussara, na época, há 2 anos atrás, quando a Jussara me entrevistou, eu falava a situação do Brasilândia. A gente estava lá, até junto com o seu Quintino, né, nosso amigo Quintino,
porque Tá lá naquele momento... dando duro danado, né, Freitas? Tá lá no Exatamente. lutando, né? Exato. E aí a gente falava da questão da implantação de uma unidade básica de saúde ali na região, no bairro onde o Quitino atua, porque conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, para cada 20 mil habitantes, você tem que ter uma unidade básica de saúde. E há 36 anos que o Quintino vem acompanhando e os outros companheiros da região vêm lutando, e a Secretaria Municipal não constrói uma unidade básica de saúde. Eu tive até aí, nós vamos olhar lugar para construir, muito difícil, muito difícil. Então, são políticas. A Jussara lembra também que eu falei naquele tempo sobre a questão do Hospital da Brasilândia. A gestão do prefeito Haddad deixou o hospital com 85% das obras prontas. Olha, Carlos, todas as prestações de conta que teve na Câmara Municipal no meu mandato, eu cobrei publicamente na prestação de contas à Secretaria Municipal de Saúde. Foi desde o Polara até o atual Edson Aparecido. Na última prestação de contas, que foi o meu mandato, a última prestação de contas do meu mandato, na tribuna, eu peguei e falei: vocês têm o Hospital do Palheireiros, que a gestão deixou com 95% das obras prontas. Vocês têm a Vila Brasilândia com 85% das obras prontas. E você tem dezenas e dezenas de unidades construídas que o governo anterior deixou já pronto o esqueleto. Então, os caras não iam começar do zero. E aí você, agora na pandemia, que aí a última prestação de contas já foi ali, naquele momento de pandemia, eu dizia que eles não tinham, eles poderiam até ter ali um plano de contingência, mas para aquele momento, eles não tinham uma previsão da catástrofe que ia ser a disseminação do vírus na população. Agora, uma coisa, nós precisamos colocar o seguinte: nós estamos cheios de problemas. E eu vou entrar aqui na questão muito rápida, a questão dos trabalhadores. Nós perdemos enfermeiros, nós perdemos samueiros, que são as pessoas do SAMU, nós perdemos médico. Nós perdemos gente também por falta de equipamentos. Os equipamentos de proteção individual. Então, nós perdemos vidas desses profissionais. E nós precisamos, o médico, o controlador de acesso lá no hospital, o controlador de acesso, ele salva vidas. A faxineira que limpa todos os excrementos, as porcarias, as nojeiras, esses homens e mulheres que fazem parte da limpeza, eles são também salvadores de vidas. Os médicos, os enfermeiros. Então, os enfermeiros, médicos, controladores de acesso, samueiros, profissionais da saúde não querem aplauso. Os trabalhadores querem respeito. Até hoje, esse governo, tanto municipal quanto estadual, não acenou com o único gesto de grandeza de oferecer um abono ali salarial para melhorar a vida desses profissionais que largam as suas famílias, que vão para a frente de batalha para salvar as nossas vidas. Inclusive salvar as vidas dos gestores, dos secretários, dos seus familiares, da classe média alta, dessa que pisa, que explora, que brutaliza esse povo pobre que é o povo da periferia. Então, são coisas que fogem toda a compreensão da civilidade, da humanidade. Esse pessoal não quer fazer política voltada para toda a população de São Paulo. É fazer política para um grupo específico. E aí manter o nosso povo como está mantendo. E aí eu queria perguntar aqui para todos os internautas, os ouvintes aqui da Rádio Cantareira. Eu queria perguntar: como é que um pai de família vai ficar lá no seu barraco,
com 4, 5 crianças, sem recursos, sem renda, ele vai ficar olhando as suas crianças, a sua companheira, o seu companheiro passar fome, e ele vai ficar de braços cruzados olhando aquilo lá? Aonde? Aonde que acontece isso? Eles têm que sair, colocam a sua própria vida em defesa da vida das suas crianças, dos seus familiares. Então, é uma falta de respeito do governo Dória. É uma falta de respeito do Bruno Covas, que poderia pegar os R$ 600, porque é muito importante que os internautas saibam que a luta por R$ 600 foi uma luta da oposição no Congresso Nacional. Foi uma briga construída nos bastidores para que eles levassem, porque o Paulo Guedes queria R$ 200. Olha a cabeça do Paulo Guedes, que libera centenas e centenas de milhões para socorrer banqueiros e quer dar R$ 200 para uma pessoa manter, comer arroz, feijão, farinha e mandioca. Esse cara não tem alma. Esse cara não tem alma. Esse cara é um ser andante maravilhosamente invisível para mim. Não tem alma. Então, nós precisamos, ainda há tempo, se tiver alguém aí do governo municipal e estadual, eu quero dizer o seguinte: ainda há tempo de vocês se redimir. Ainda é tempo de vocês fazer alguma coisa. Porque se vocês tivessem utilizado os céus, se vocês tivessem utilizado os centros culturais, se vocês, ao invés de pagar 82 milhões para Iabas construir o hospital de campanha do AMB, mais 35 milhões para a SPDM administrar aquilo lá, e vocês tivessem investido em saúde preventiva, organizando nos territórios, a gente não tinha um número tão expressivo de morte. E me dói muito assim a alma. Desculpa. Me dói muito assim a alma a gente ver a nossa impotência, diante de um quadro desse. Então, há tempo desses caras pegar e fazer uma renda complementar e realmente fazer um isolamento. Eu não gosto de usar a palavra em inglês. Eu morei 2 anos, quase 2 anos na Inglaterra. Acho que a nossa língua é uma língua linda, rica, a língua portuguesa. Não gosto muito de estar usando essas palavras em inglês. Então, dá para o governo estadual e municipal fazer um isolamento radical, mas se ele colocar R$ 1.000 com os R$ 600 do governo federal, a família tem uma renda de R$ 1.600, então ele pode chegar e decretar. O que ele não pode é ficar fazendo média. Olha, fica em casa, mas não dá uma alternativa, não dá uma solução para as pessoas realmente ficar em suas casas. Então, eu queria pontuar assim para vocês essa questão. A outra questão que eu queria voltar, a questão dos transportes. Ele agora resolveu abrir aí a economia. Tem muita pressão dos setores. Freitas, só fazendo uma observação, nesse ponto que você está falando de reabertura. Antes disso, falar para os ouvintes da Rádio Cantareira, a Joyce Neia está nos ouvindo, o Evaldo, o Júlio César Caruso, o Cláudio Sonora, Cleiton Silva, Clotilde Bernal, todos ouvindo e assistindo a essa live. Então, um grande abraço para todos, obrigado pelo carinho, né, por estar na sintonia da Rádio Cantareira FM e também dessa live, nos assistindo, prestigiando esse programa Comunidade em Foco, que tem sempre assuntos importantes como esse que nós estamos tratando com o Francisco. Francisco, deixa eu te falar uma coisa, não houve
fato diferente, fato positivo algum, diferença alguma, para que o comércio fosse reaberto. Não se entende como é que numa semana o governo antecipou feriados, decretou rodízio, e na outra semana está tudo ok, vai todo mundo para a rua. O que acontece com isso? E outra, por que não se testa as pessoas, a população, para se identificar geograficamente onde está o vírus e qual o grupo, em que localidade está mais contaminado, quem está contaminado, quem não está, sem teste, as pessoas vão morrer. Eu prevendo, assim, que eu vendo jornais hoje, acompanhando os noticiários, as ruas estão cheias, as pessoas estão na rua. E o que vai acontecer com isso? Não dá 15, 20 dias, um novo lote, uma explosão de contaminações, as pessoas contaminadas, os hospitais lotados. Não vai dar 15 dias e isso vai acontecer inevitavelmente. E agora a pergunta, por que não se testa, não se faz teste, só se vê falar, mas teste mesmo, realmente não se vê, né, Francisco? Porque, Carlos e amigos, eu queria mandar assim também um abraço aí para todos os ouvintes, os amigos, tal. Porque não há uma política, não há um plano mesmo de contingência para resolver essas demandas. Existe, eu vou falar, o governo, tanto o governo municipal quanto o governo estadual, eles têm um núcleo, é o núcleo duro. Eles não querem conversa com o controle social. Eles não querem ouvir a sociedade, os movimentos da sociedade organizada. Eles não querem conversar. Eles fizeram na Secretaria Municipal de Saúde, que foi uma reivindicação do Sindicep, meus colegas, companheiros, numa luta muito grande que estão enfrentando toda essa tragédia que nós estamos vivendo, foi criada uma câmara técnica, e ficou só ali. A coisa não anda, né? Por exemplo, eu fiz, olha, secretário, precisa que a Prefeitura Municipal de São Paulo levei, inclusive, em reunião com o chefe de gabinete, eu levei pessoas para falar sobre a produção de máscara. Companheiros que estão com fabriqueta parada aí, fechada, com seus equipamentos, à disposição para fazer máscara para a Prefeitura Municipal de São Paulo entregar para a população, mas produzir em série, em larga escala, e distribuir para a população. Também, isso eu coloquei, inclusive, no documento, está documentado que eu entrei no Ministério Público. Recebi a resposta e eles colocam que estão fazendo tudo isso. Porque eles entregaram realmente aí em torno de 60 mil cesta básica, eles entregaram. A população não quer esmola. A população pobre da periferia não quer esmola. A população pobre, ela quer política de Estado. A população quer que esses vereadores se mexam, trabalhem nesse momento. A grande maioria esmagadora dos 55 vereadores da Câmara de São Paulo trabalha para os grandes grupos, hospitais, bancos, imobiliárias, redes privadas. É só isso. Para a população pobre é fazer média, é aparecer em público, é fazer evento. Então precisa que esses vereadores que for eleito com o voto popular, nesse momento de pandemia, tem a sensibilidade e de cobrar duro, mesmo que seja do mesmo partido, que cobre os gestores ações efetivas. É isso que nós queremos. Então, quando você coloca, puxa, nós não estamos tendo testagem, o governo Dória, em todas as coletivas, anunciou, sempre quando cobrado, não, nós vamos fazer 4 milhões de testes. Aonde estão os testes? Aonde? Você está entendendo? Isso desarticulou o sistema de assistência à rede, inclusive na atenção primária, porque a portaria 154 do secretário
cancelou as consultas eletivas. E muita gente na área da oncologia não consegue fazer exame de imagem. Então, as pessoas não morrem só de pandemia. Porque antes as pessoas vinham morrendo por falta de assistência à saúde. Né? Porque a assistência, nós precisamos defender o Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde dialoga com todas as outros departamentos. Porque para você ter uma saúde de qualidade, tem que ter saneamento básico. Vá lá no Maxilar, vá aqui na Brasilândia, vem aqui para o Sapopemba, vá para a cidade de Tiradentes. Aonde que você vai, você tem essas demandas que são gravíssimas. Então, isso significa que um governo que não escuta, um governo que não quer sentar. Porque, veja só, a cidade de Tiradentes, nós enviamos um governo, e inclusive eu entreguei, semana passada, numa reunião com o secretário, pessoalmente, um documento, que veio da pastoral de negros da cidade de Tiradentes. Eles vêm pedindo o CEL, o Centro Cultural, e a Escola Makiguchi, para o prefeito utilizar esses espaços como um espaço para quarentena. E a resposta? Até agora, nada. Então, tem um núcleo fechado entre eles que impossibilita que a gente vá coletivizando, porque eu quero, Jussara e Carlos, eu não quero aqui só eu chegar assim e dizer o seguinte, desceu o pau, desceu o cacete. Ah, isso aqui... Não, você aponta o que é bem feito, mas o controle social, a população, a sabedoria popular, tem muito a oferecer. Se ele criasse um gabinete de crise, se ele tivesse criado um gabinete de crise e chamado as entidades, a minha entidade, a FACESP, a FACESP tem 30 anos de movimento, atua na área da habitação, está lá o pessoal no Grajaú, o MDM, ao Negro, ao UBM, todo mundo distribuindo cesta básica, lutando, máscara, fazendo de tudo. Chamasse a CMP, chamasse o Movimento Popular de Saúde, a UMPES, chamasse as pessoas que entendem de saúde na ponta, na base, reunisse os conselheiros gestores, os conselheiros de supervisões, ouvisse melhor o sindicato. Eles veem o sindicato como inimigo. O Sindicep, o sindicato não é o inimigo. O sindicato está defendendo os direitos dos trabalhadores. Os sindicatos, eles são constitucionais, ou seja, o sindicato é um órgão instituído por lei, inclusive, né? É uma elite que observa e enxerga os sindicatos como ilegal, mas como, na verdade, os sindicatos são órgãos legais e instituídos por lei, inclusive, né? Uma outra observação, né, Francisco, se a população tivesse sido ouvida, as entidades, tivesse sido feito um isolamento ou um fechamento total há 2 meses atrás, agora, nesse momento, nós estaríamos em outra situação, em outro patamar, né? Estaríamos ver outros países que tomaram as atitudes corretas, os governos estavam alinhados, nós temos aí situações diferentes em outros países. Enquanto nós aqui no Brasil é uma invenção de inimigo atrás do outro, uma invenção de crise atrás da outra, e aí cada um por si, governador por si, prefeito por si, presidente para outro lado sem nada fazer de efetivo, não se vê uma campanha nacional em rádio, em televisão, não se vê um movimento efetivo para o combate. Se tivesse sido feita a coisa certa, agora estaríamos em outra
outro patamar. E uma coisa que você observou bem, ouvintes da Cantareira e também a Jussara, o Francisco observou bem, é o seguinte: saúde não é só o hospital, né? Saúde não é só o hospital é muito importante também, mas saúde é o antes, é a prevenção também, é o cuidado com a população, esse cuidado que a gente vê ausente, um Estado ausente no cuidado, na prevenção à doença, e no cuidado com o saneamento básico, no cuidado com a educação, que isso também faz parte da saúde, né, em todos os aspectos. Eu queria aproveitar, Galdino, Francisco, antes de você entrar, eu acho que, pegando a esteira dessa conversa, e você antes estava falando da Secretaria dos Transportes, e aí a gente percebe que dentro desse plano de enfrentamento da cidade de São Paulo, quer dizer, a gente não consegue ver a cara desse plano, porque assim, você vê o povo da educação desesperado, como é que vão fazer para atender as crianças que estão em casa, que na sua maioria aqui na periferia tem gente que tem escolas que tem 8% dos alunos conseguindo acompanhar as matérias, porque não tem celular, porque não tem internet, e também porque não tem uma proposta concreta da prefeitura, né, para fazer isso. Aí quando você vai para a área da cultura, você vê aí o inúmeros de agentes da cultura, todo mundo desempregado, sem um aporte da prefeitura, sem um plano de ação. Então, aí quando você vai indo para as outras secretarias, as pessoas estão tudo nessa situação. Então, o que a gente percebe, assim, no geral, é que não há uma articulação entre as secretarias, né? Não há. Exatamente isso que você coloca aqui. Há uma quebra de braços com algumas secretarias. Agora, concretamente, a gente está vendo aí transporte e saúde, né? Uma loucura isso. É um desrespeito com a população e, na verdade, uma irresponsabilidade do poder público fazer isso com o povo, né? Quer dizer, o povo vira uma espécie de uma mercadoria, né? Uma mercadoria. E eu queria voltar antes também, quando você falava da história dos hospitais de campanha. Aquilo me chocou muito quando eu vi aquele do Pacaembu sendo levantado, bem como aquele do Anhembi também. Eu ficava pensando assim comigo, eu não tinha esses valores, mas eu pensava assim, por que não terminaram o Hospital da Brasilândia, né? Por que não colocaram os 300 leitos numa estrutura que já está pronta? Por que não equiparam os nossos céus aqui na periferia, né, para que a gente pudesse ter esse espaço para as pessoas se isolarem? Por que não fizeram logo o decreto da questão do uso de máscara? O uso de máscaras, a gente só foi ter isso aqui em maio, né, lá nos meados de maio. A gente ficou 2 meses praticamente com o vírus proliferando nas periferias sem uso de máscaras. E o secretário falou para nós um dia, amanhã assim, a prefeitura não tem condições de distribuir máscara para a população. Está gravado, uma fala dele numa live que ele fez, que a prefeitura não tem. Então, quer dizer, se você ponderar para o lado econômico, do lado político, eles estão muito equivocados no jeito que estão fazendo os encaminhamentos. Porque você, em vez de encaminhar para o lado que ficaria mais em conta, né, os gastos do poder público, você acaba procurando os jeitos que fica mais caro e ineficientes, né, como é o caso dos hospitais de campanha, em lugares que não são adequados, e também a falta dessa mediação mais rápida, de fazer a testagem em massa e o isolamento das pessoas que precisam ser isoladas. Então, eu acho que é um pouco isso, né, e só reforçando aí nas suas falas. Mas o que mais me espanta é essa falta de articulação entre as secretarias. Só para você ter uma ideia, bem rapidinho, a gente montou aqui na Brasilândia a rede Brasilândia Solidária. E a gente está tentando conversar nessa rede com todos os segmentos. A gente está querendo conversar com a saúde, com a educação, com a cultura, com a assistência social, com trabalho e renda, né? Mas a gente vê por parte de alguns desses segmentos muita pouca vontade de conversar com a população. E isso que você fala da prefeitura, especialmente o secretário e os subprefeitos, não fazer uma articulação concreta com as comunidades, é que tem dado um prejuízo, né, e um desgaste enorme, e essa catástrofe que a gente está vivendo. Não sei se eu pude ajudar ou atrapalhei mais na sua conversa. Não, claro, claro. Eu queria só voltar um pouquinho lá atrás, quando o Carlos fala com relação à comunidade internacional. É verdade, é verdade. Os países, o problema mesmo é cultural. É cultural. Porque você pega, por exemplo, assim, essa semana, minha filha, que mora no Japão, eu fiquei 12 anos no Japão, conheço um pouco, assim, a cultura, o sistema, como funciona. É lógico, nós não vamos aqui discutir razões, riqueza e tal. Mas o que eu quero dizer é
os planos de emergência. O governo do Japão está pagando 100 mil ienes. 100 mil ienes equivale aí uns 5, baixou o dólar agora, né? Uns 5 mil reais. $1.000 está pagando para minha filha, 100 para minha filha, 100 para o meu genro ficar em casa. Meu filho está lá em Tóquio, perto de Tóquio, ele recebe também mais 100 mil. A Espanha é 2.700 reais para cada cidadão. Os Estados Unidos, todo atrapalhado, um governo fascista que está todo mundo acompanhando esse episódio que é o caso do George Floyd, né, que é uma situação muito importante para nós. Eu acho que isso merece depois um debate sobre a questão do racismo estrutural, institucional, né, e dessa luta que foi travada, levantada pelos afrodescendentes americanos e que está se espalhando pelo mundo. Então, é bom a gente também deixar aqui o registro do nosso apoio, da nossa solidariedade, né? E de que a gente vê aqui criança de 5 anos deixada dentro de um elevador, porque aquilo é uma loucura. A gente vê um João Pedro, de 14 anos, levar 79 tiros de fuzil na sua casa, brincando com seus colegas, interrompendo o ciclo de vida dessas crianças. Então, tudo isso está mexendo demais com a nossa cabeça, além da pandemia. Mas eu queria destacar que aqui o Paraguai, a última morte, Carlos, que nós tivemos no Paraguai, foi no dia 13 de maio. A última morte no Paraguai foi no dia 13 de maio. Então, nós trabalhamos de forma desarticulada. Então, os países tentaram fazer comparação entre o Brasil e a Suécia. Um absurdo, porque estava se morrendo lá na Suécia 349 óbitos por 1 milhão de habitantes, por 100 mil habitantes. A Suécia, ela tem uma população pequena. Ela não... Então, qualquer comparação do Brasil com países que não tenha uma população igual à nossa, é difícil. A gente faz uma comparação com os países europeus, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha, países que não têm uma população igual à nossa, de 210 milhões de habitantes, mas o problema são as ações. Essas ações, elas servem para quem tem 5 milhões de habitantes, para quem tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, como é o caso da China, como é o caso da Indonésia, como é o caso da Índia, que são países que têm uma população grande, né? Aí volta aquela questão que a Jussara pontuou. Essa falta de humildade, da gestão, porque o Dória ficou perdendo ali muito tempo, que é uma política que ele adotou de fazer média, de fazer aquelas entrevistas, um palanque para disputa eleitoral para 2022 com o Bolsonaro, porque aqui entre nós e os nossos internautas, ouvintes aí da Cantareira, são todos farinha do mesmo saco. É óbvio que você tem que distinguir. O Dória não saiu defendendo a morte, né, descaradamente assim, a morte de 30 mil pessoas. Diferente. Mas o Bolsodória liga muito, são farinha ali, são família, se entrelaçam. Bolsonaro e Dória. Então começaram essa briguinha, né, visando 2022, enquanto a população padece, enquanto você não tem teste, enquanto você não tem... olha, na questão municipal, são tantas coisas que a gente pula. Eu estou, assim, impressionado, os agentes comunitários de saúde. Vocês conhecem na região?
A importância para nós que tem o agente comunitário de saúde. O agente, em tempo normal, eu falei isso, Jussara, 2 anos atrás, no teu programa, os agentes comunitários, eles fazem uma média, no normal, no convencional, eles fazem uma média de 200 VD. São aquelas visitas domiciliares. 200. E outros chegam até 250, numa correria. E ele não é de carro não, viu? Nem aquelas bicicletas do Itaú. É subindo morro e descendo morro. Sobe morro e desce morro. Não tem perna que aguente, por mais que a pessoa seja jovem. Ganha uma miséria. Não tem nenhum incentivo. Um incentivo. Eu não gosto de fazer ilações. Eu gosto, sempre me pauto pela luz da verdade. Não faço ou acusações, ou ficar... Não, nós queremos discutir a saúde no município de São Paulo. A Jussara falou em prevenção. Jussara, a gente tem no SUS hoje as PICs, que são as práticas integrativas. São políticas que, se essas políticas tivessem tido investimento na atenção primária, hoje a nossa população ela estava muito mais sadia. O que são as PICs? As PICs são aqueles tratamentos onde a pessoa diminui sensivelmente o uso de comprimidos, de medicamentos. Tem pessoas que estão doentes de tanto tomar medicamento. Quando o cara morrer, nem a terra vai conseguir comer, de tanto medicamento, e auto se medica. E você tem as PICs são cirandas, as PICs são exercício, as PICs são acupuntura, as PICs são tratamento através da orelha, auricular. Então você tem, e já isso está disponibilizado na rede. Na rede. Tem muita coisa que, se a secretaria investisse recursos, hoje a gente teria muito melhor condição de enfrentar a pandemia, inclusive do ponto de vista do sistema imunológico. Porque se a pessoa é sedentária, se a pessoa come mal, se a pessoa não se cuida, qual que é a tendência? É adoecer. Então, quando vem um vírus dessa natureza, o resultado é o que nós estamos vendo. Além disso, nós temos a HN1, nós temos o sarampo que mata, nós temos as outras coisas que vinham e que estão acontecendo. Então, é muita coisa, é muita. A gente levaria 300 programas para poder a gente detalhar, definir e aonde que são as áreas prioritárias para a gente trabalhar. A outra questão é o seguinte, a Jussara falou da questão do Brasilândia. Realmente, como eu falei no princípio, fizemos uma briga, o Conselho Municipal de Saúde, os conselheiros da região, todo mundo brigando, e o cara não abria o bendito hospital. Foi preciso vir a praga dessa pandemia para eles poderem abrir o hospital, né? Começar com 600 leitos e depois ir ampliando. Ou seja, abriu... Nós temos hoje, só para te informar... Não abriu direito, entendeu? A mesma coisa, Jussara, o Palhelheiros. E agora, eu queria que Jussara colocar aqui a luta que foi do pessoal da região, e de todos nós, e do Conselho Municipal, né? Para a reabertura do Hospital Sorocabano. Jussara, eu peguei o bonde andando, porque eu voltei do Japão em 2011. O hospital está fechado desde 2008. E a luta da população para reabrir o hospital. Depois de tanta pressão dos movimentos, né? Eu fui, inclusive, em audiências públicas, e os caras não abriam o hospital. Agora não, agora estão abrindo tudo. Se tiver qualquer pocilga, eles, vão lá e abrem. Agora é abrir.
pelo que se vê, não está faltando recursos. Então, agora a luta é para reabrir de vez o Hospital Sorocabano. A luta agora é para transformar o Hospital Sorocabano numa referência para toda a comunidade da região. Então, é preciso que eles aproveitem. Tem muita coisa que a gestão pode trabalhar para deixar aí um legado, mas fazer bem feito. Fazer bem feito, gastar bem. Gastar bem. A palavra é gastar bem, ser zeloso, transparente. Se eles conseguirem fazer isso, nós vamos, depois, o pós-pandemia. Quando eu falo pós-pandemia, Jussara, eu quero dizer que é o seguinte: esse pós não tem data. Pós é pós, mas quando? Porque não existe vacina. Se não existe vacina, o único instrumento que o governo tem para evitar a disseminação da pandemia é o isolamento social. E da forma com as quais eles estão procedendo, eu, com muita tristeza, digo que nós vamos ter números expressivos de morte. E hoje à noite, é muito provável, quando a gente pegar o boletim das 20 horas, a gente tem um número mais do que 40 mil óbitos. Eu só queria informar, um pouquinho, Galdino, antes de você falar, só falar sobre o Hospital da Brasilândia, que ele é um hospital para cerca de 350 leitos, informação que a gente tem. Isso. Hoje, até a semana passada, ele estava com apenas 33 leitos. Hoje, segundo últimos dados que a gente tem, ele está com 79 leitos, sendo 66 de UTI, 16 de enfermaria. Quer dizer, tem uma diferença aí do que ele pode acolher e do que está hoje funcionando muito longa. Então, quer dizer, assim, é uma luta contínua que a gente precisa que a prefeitura realmente faça esse trabalho funcionar. E no Sorocabana, semana que vem, nós teremos, aí você também pode contribuir, né, Francisco? Nós teremos aí algumas pessoas do movimento do Sorocabana aqui, numa live, que nós vamos conversar sobre todo esse trabalho que o Sorocabana, que o pessoal vem fazendo aí desde 2008, olha só, né? Olha quantos anos que esse hospital está fechado lá e agora o pessoal está brigando para que seja aberto. Galdino, você estava com a palavra. Tem um monte de gente aí, ó. Depois a gente vai estar... Ia só falar que e tem um monte de gente participando. Coisas muito interessantes, viu? Tem muita gente participando, ó, seu Jorge Esteves, Júlio César Caruso, Cleiton Silva, a Leandra Cabral, o José Antônio Oliveira, a Clarice Santos, o Tom BX, Helena Pinheiro, todo mundo participando aqui. Muito obrigado pelo carinho, muita gente participando e assistindo a gente. O Francisco falou sobre dados, né, Francisco? Eu que estudo Direito, né, faço uma graduação em Direito, e você falou em dados, o governo comete crime atrás de crime quando um deles é esconder ou querer manipular os crimes. Aí você falou, olha, vamos chegar a um número, isso se o governo não proibir a divulgação, ou seja, não, porque o que vem sendo falado é que o número tem que ser mostrado a menos, né? Querendo esconder e trazendo insegurança para a população, seja ela jurídica, seja ela uma insegurança realmente pela vida das pessoas. O governo escondendo os dados, tentando, com briguinhas com alguma empresa de comunicação, querendo esconder os dados em vez de trazer transparência para as pessoas o que está acontecendo realmente, que tem gente morrendo, e principalmente negros, principalmente pessoas da periferia morrendo, e o governo querendo esconder de forma arbitrária. Ainda bem que o STF decidiu e ordenou que esses dados, o site covid.saude.gov.br voltasse para o ar e que os dados voltassem a ser divulgados aí por volta das 19 horas, porque é um arbítrio o governo fazer, na pessoa do presidente, né, fazer esse tipo de coisa, esconder os dados, a realidade da população. O povo está morrendo e, principalmente, as pessoas das periferias, os pretos, as pretas, os pobres,
morrendo por falta de cuidados, por falta de programas de Estado e não programa de governo, porque o programa tem que ser de Estado, ou seja, para o povo e não de um governante que está lá. É isso que ainda se precisa aprender e se praticar. Um ministro da saúde, ele não é ministro do presidente, ele é ministro do país, para atender aos interesses da população, aos interesses do país, e não de um governo e de uma ideologia, né? Beleza, Ô, e Carlos, assim, tu já responde um pouco essa da Ricardo, e a gente vai ter que ir já finalizando o nosso programa. O tema que foi levantado aqui, dá para fazer uma live para a gente conversar, tá bom? Então você já tá vai bom. respondendo e já vamos para o finalmente da nossa live, tá? Tá ok. Olha, Carlos, eu quero dizer o seguinte: primeiro, essa medida, por exemplo, do governo, o governo trabalha na contramão do Brasil, né? Então você tem dois vírus. Você tem dois vírus, né? Você tem o vírus, você tem o coronavírus, e você tem um vírus que governa o país e que cada dia esse homem vai para a televisão para falar um monte de asneira e absolutamente desconectado. É um homem que não conhece a realidade do país, não conhece a política, não conhece, mas é um cara que tem o respeito aí de 30% aí da população. Essa a população aí que eles querem, inclusive, tomar a nossa bandeira, né? A bandeira verde e amarela, ele acha que é dele. A bandeira verde e amarela é do Brasil, é de todos os brasileiros. E aí, eu quero dizer o seguinte, que essa é uma medida, quando ele toma esse tipo de medida, é uma medida que foi tomada lá no governo de Hitler, no governo de Mussolini, essas coisas, esse esconder número, dados, isso aí é deplorável. A sociedade brasileira, ela não pode aceitar esse tipo de comportamento. E tanto por exemplo, que a associação queria aqui parabenizar todos vocês da imprensa, rádio, televisão, né, que têm aí se dedicado, os profissionais, colocando também sua vida em perigo, porque estão cobrindo, dando uma cobertura quase que ali em tempo real, colocando números. E a Associação Brasileira de Imprensa lá se organizou para criar, então, aquele fórum para pegar essas informações das secretarias estaduais e poder, então, coletivizar com a sociedade, porque você não pode sonegar informações, você não pode esconder dados. O país doa a quem doer, sofra quem sofrer, o país não pode esconder as suas mazelas. O país não pode esconder as suas mazelas. É por isso que a gente tem que continuar nessa batalha. A situação da pandemia, ela não vai se esgotar tão cedo. Cada um de nós temos o nosso papel nessa sociedade e nós precisamos exercer com coragem, com determinação, com força. A luta aí dos companheiros, das companheiras e dos munícipes aí da Cantareira, né? Não é fácil. Aí você sai da Cantareira e você vem aqui para a cidade de Tiradentes, aqui para o Sapopemba, aí você fala, puxa vida, nós falamos aqui a mesma linguagem. Então, enquanto você tem aqui no bairro de Pinheiros 40 mortes, por exemplo, eu estou chutando, não tenho esses dados aqui, mas você tem, por exemplo, na Vila Brasilândia, mais de 260 mortes. Então, quando você tem em Pinheiros 40, você tem 290 quase numa outra região. Você tem 170 aqui no Sapopemba. Por que essa disparidade? Porque é um país que não trabalha para colocar o seu povo no orçamento. Então, você mantém essa desigualdade social, né? Você mantém a política do Dória. Primeiro atira, para depois perguntar quem é. Né? Enquanto não acabar essa política higienista, essa política que segrega as famílias, a população, essa política que não dá escola, não dá saneamento básico, não dá possibilidade para as pessoas exercer a sua cidadania, nós nunca vamos dizer que o Brasil é um país belo. Não tem como você falar que o país é um país belo.
Belo para quem? Para banqueiro? Para usineiro? Para latifundiário? Para classe média alta? Não. O país tem que ser belo para o seu povo. E aí eu queria aqui muito assim agradecer, Jussara, Carlos, a todos os ouvintes, os internautas, os ouvintes da Rádio Cantareira, dizer que foi assim um prazer grande voltar a conversar com vocês e estou sempre à disposição. Meu muito obrigado aí, um bom dia a todos e a todas. Ok, então a gente agradece aí a participação do Francisco Freitas, né? O pessoal está escrevendo aí, Francisco, grande lutador, indispensável, importante, né, esse seu trabalho, e ao mesmo tempo, eu acho que as informações que você trouxe aqui para a nossa live, que são de muito significado, até para quem está no dia a dia, nas lutas e nas organizações aí das periferias, né? E assim, aproveitando, né, e dando um grande abraço para todos os agentes comunitários, não só os agentes comunitários, mas esse pessoal que está na ponta, né, que recebe todo dia as pessoas aí da sua comunidade, né, com os sintomas, e aí aquele cuidado todo para que seja encaminhado, muitas vezes não tem muito claro como encaminhar, não tem o teste para fazer, e assim, a gente deseja e torce, né, para que vocês tenham muita saúde e possam passar essa pandemia com esse trabalho tão bacana e tão importante que são os agentes comunitários. Eles não têm medo. Eu acho bonito que eles vão para as ruas, vão para as vielas, continuam indo para as casas. Aqui na Brasilândia, eles fazem um trabalho fundamental, né, que é contribuir aí, identificar as pessoas que estão em situação mais vulnerável quanto a problema da alimentação, problema de medicamentos, e eles estão lá, batendo a porta, continuando o seu trabalho, fazendo essa articulação com a comunidade. Né, as enfermeiras das unidades básicas de saúde, dos hospitais, que são as que recebem, né, que são aquelas que acolhem, que são as primeiras que enfrentam essa questão. Então, assim, o nosso muito obrigado. E a todos os médicos, né, nós temos aí uma legião de médicos, né, super engajados, dedicados, comprometidos, e hoje mesmo eu vi uma pesquisa de um número elevado de profissionais da saúde, não sei se você viu isso, Francisco, que o pessoal está entrando em depressão, né, porque, assim, essa pressão com relação aos cuidados com a sua família, ao mesmo tempo eles não têm todas essas possibilidades de ter esses cuidados, muitos têm que usar o próprio transporte público para ir até o local de trabalho, é o serviço de emergência que precisa ser feito. Então, tudo isso, gente, nós vamos voltar aqui mais, você não está livre não, viu, Francisco? Nós vamos fazer outras pautas, inclusive a gente vai estar fazendo algumas pautas na Rede Solidária Brasilândia nos próximos dias, só lembrando, né, que hoje à noite estreia a primeira live da rede, às 20 horas, também aqui pelo endereço da Rádio Cantareira e do Facebook da rede também. Falando um pouquinho o que é a rede, o que ela está fazendo, quais as suas próximas atuações que temos aí pela frente. Francisco, muito obrigado mesmo. Deus te proteja, te abençoe e continue nos ajudando, né, a refletir sobre essas questões. A todos nós, a você, o Carlos, né, aos companheiros da Vila Brasilândia, eu quero dizer o seguinte, que nós vamos conversar com as bases. Eu acho que é o seguinte, o Quintino já lutou 36 anos, ele já está com mais de 80 e não para. Então, cabe a nós, aos conselheiros, aos movimentos da sociedade organizada, lutar para que as unidades básicas de saúde sejam construídas e entregues para a população na Vila Brasilândia. Isso aí nós vamos ter que lutar muito, porque parece que a saúde, saúde não tem fim. Então, obrigado a todos, e eu estou aí sempre à disposição. Galdino, suas considerações finais? Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Jussara, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cantareira FM, que sempre nos acompanham. E obrigado aos internautas, que foram muitos, deixaram aí os comentários, participaram e fizeram o programa conosco, interagindo. Muito obrigado. E até a próxima live, que a gente está por aí levando informações relevantes à nossa população. Ok, você pode entrar aí no nosso Facebook e compartilhar essa live com todos os companheiros e companheiras, que eu acho que é importante a gente proliferar, né, pro bem essas informações, tá bom? Obrigado a todos, a gente fica por aqui até a próxima quinta-feira, a partir das 11 horas, com os convidados aí do movimento Reabre Sorocabana. Abraço. Um abraço.